sobre o que aconteceu no Maracanã. Para mim, uma atuação ridícula, em que se salva o goleiro Léo Jardim, que, aliás, muito obrigado, Léo, um monstro. Se não fosse ele, era outro 6-0, 7-1, 320-0, eu não sei, seria uma grande escovada no Maracanã. Mas o Léo, mais uma vez, salvou o Vasco de um resultado vexatório. Vamos falar sobre o que não aconteceu no jogo, em que só demos uma finalização no gol adversário. Boa Vista ao próximo time que vamos enfrentar no campeonato estadual. Inestrosa e Brenner chegam amanhã. Tudo isso e muito mais agora aqui no nosso café. Então já chega deixando o seu like. Demonstra a tua insatisfação também no comentário. Fique inteiramente à vontade. Compartilha para geral e se inscreve no nosso canal dando aquela moral de sempre. Se tiver a função hype, hypa o vídeo também para chegar em outros vascaínos. Concorda comigo? Uma atuação ridícula em que os números mostram exatamente o que foi o jogo. No primeiro tempo, 13 finalizações do Flamengo. Uma nossa, aquela do GB, numa infiltração em que o Paulo Henrique serviu e ele botou para fora. Depois, nada mais. 19 finalizações do Flamengo. Uma do Vasco no alvo. São os números finais da partida. Ah, mas o Barros foi expulso. Vou falar sobre esse assunto também. Mas não foi preponderante, porque o Barros foi expulso que o Vasco perdeu. A atuação foi ridícula. Mais uma vez o Léo Jardim, e não é o primeiro clássico, salva o Vasco da Gama. Aliás, nos 13 últimos jogos, nós temos, ou não temos, 0 vitórias. Isso é ridículo. 9 vitórias do Flamengo, 4 empates. E aí? Desde março de 2023, daquele gol do Puma, que o Vasco não vence o Flamengo. O Coutinho nunca venceu o Flamengo jogando no profissional. É sério isso, cara? Isso pode ser considerado números para o Vasco da Gama? Ah, Fábio, mas é início de temporada. Concordo. Segundo jogo do time titular. Concordo. Opa, mas o Flamengo voltou no outro dia e já jogou ontem. Voltou com menos tempo e era o primeiro jogo dos caras. O Flamengo amassou o Vasco. O Vasco foi um time covarde, um time medíocre, um time ridículo. Envergonhou. A atuação do Vasco foi vergonhosa, vexatória, na minha avaliação. Não sei o que você pensa e gostaria muito de ler a sua opinião. O Andrés Gomes, no primeiro tempo que jogo, partiu para cima, rabiscou, tentou algumas jogadas. Coutinho teve apenas alguns lampejos. Thiago Mendes ficou sobrecarregado com a expulsão justa e burra do Barros, porque foi uma expulsão justa. O Bruno Arleu viu muito bem o pisão na panturrilha do Carrascal. Aliás, segunda expulsão em 3 jogos no campeonato estadual. Se a diretoria do Vasco mantiver o que foi ano passado, não punir os caras no bolso, essas expulsões vão continuar acontecendo. Porque uma coisa é o cara estar saindo na cara do gol, o adversário vai fazer o gol, você segurar, dar um pontapé para evitar o gol, aí beleza, foi um recurso para tentar. Ok, mas não o que fez o Barros ontem. O Carrascal corria para o ataque, não teve trançapé, teve sola na panturrilha. Isso é para vermelho direto e é para punir no bolso. Senhor Barros, com 8 minutos de jogo, o senhor deixou o Vasco com 1 a menos. Então, ó, 10%, 20% do seu saláriozinho de punição. Ah, não pode, é um garoto. Não. É muito bom jogador, é promissor, ainda tem que comer um pouquinho mais de grama, mas é muito bom jogador, só que prejudicou o Vasco. Não, tem que conversar com ele. Desculpa, uma hora ele, outra hora o Hugo Moura, outra hora o Lucas Piton. E aí, a gente vai ficar vivendo de cada hora um? É rodízio esse negócio? Rodízio bom de carne, não de expulsão. Pelo amor de Deus. Mal começou a temporada e os erros voltam a acontecer. Espaço na marcação, desatenção, o Léo Jardim salvando o Vasco, o Paulo Henrique não jogando bem, o Nuno Moreira não jogando bem. Ah, cara, numa boa, parece que nada mudou. Ainda bem que estão chegando reforços. Mas se a cozinha continuar entregando ou não entregando, não sei, aí você define como, mas, pô, a gente vai continuar sofrendo. Tem um lance do Pedro que é ridículo. Ah, é desentrosamento do Saldívia com o Robert Renan. Não, é erro grosseiro. O Pedro pega, gira, o Saldívia sai para o outro lado e o Pedro bate no gol com tranquilidade. A nossa zaga não achou o ataque do Flamengo no primeiro tempo, que ganhava todas de cabeça. Olha o Bruno Henrique, o Cebolinha, o Plata, todo mundo, meu irmão. Cara, não é possível. Ah, mas é o segundo jogo, Fábio, calma. Os caras estão fora de ritmo, estão fora de forma física. E o Flamengo, que voltou uma semana depois do Vasco?
Isso tudo poderia ser usado de argumento. E os caras não iam jogar ontem. O presidente do Flamengo bateu o pé, botou na mesa, balançou e falou assim, vai jogar. Porque nós já tomamos 3 porradas no campeonato. Vocês querem o quê? Rebaixar o Flamengo ou jogar num quadrangular para brigar por rebaixamento ou para ficar na primeira divisão? Isso é ridículo. Peitou, os caras jogaram uma vitória, pronto. Já respiraram no campeonato. E o Vasco? Ah, mas tem a mesma pontuação. Mas, cara, a atuação de ontem é de sangrar os olhos. Eu não vou nem falar de domingo, que domingo era o time reserva. Ontem era o principal time. Claro, seus 2 reforços estão chegando. Inestrosa e também o Brenner. Mas, na boa, senhores, uma atuação, à exceção do Léo Jardim, que foi um monstro no jogo, de sangrar os olhos. De você falar assim, cara, já comecei me aborrecendo com o Vasco em 2026, mas é isso. Ah, Fábio, mas está sem o Ryan. Ryan vendido para o Bournemouth. O Vasco vai botar 35 milhões de reais na operação, venda mais cara da história. Ryan foi sujeito homem com o pai dele, o Valquimar, abriu mão de um percentual. O Vasco vai receber algo em torno de 75% dessa operação, pagamento à vista. Sensacional. Mas agora, sinceramente, torcedor, você acha que se o Ryan estivesse em campo, a atuação seria muito melhor? Será? Piton, uma atuação muito abaixo de novo, Paulo Henrique muito abaixo, a nossa zaga batendo cabeça e dando espaço, o Barros fazendo o que fez, um Nuno apagadíssimo, Coutinho com altos e baixos, claro que depois da expulsão foi sacrificado, o Andrés, primeiro tempo bom, segundo tempo com a expulsão se arrebentou, os que entraram não mudaram nada, Tietê, Hugo Moura, JP e David pouco tempo, agora o Léo Jardim se salvou, Léo foi um monstro, obrigado Léo. Graças a você, a gente não tomou outro 6-1. Era para ter. O jogo era para acabar de novo, o Flamengo 6-1. E o Flamengo voltando de férias com 9 dias de trabalho, gente. Isso é que dói, isso é que é a maior vergonha para mim. E em campo você não enxerga poder de reação. Na transmissão, eu estava vendo aqui nos Estados Unidos, do Premier, o Antero Neto, né, o narrador, os repórteres de campo, não, o Coutinho saiu do jogo, bateu boca com o torcedor. Porra! Desculpa, Coutinho. Bate boca com o time em campo, cara. Sacode esse time. O torcedor tá cansado de saco cheio. Há 3 anos não vence o Flamengo. Há 10 anos não ganha um título estadual. Há 15 não ganha uma Copa do Brasil. Há 26 não ganha um Campeonato Brasileiro. Se eu fizer mais conta aqui, a gente vai sentar e chorar. Quer que eu faça mais conta? Há 28 anos não ganha uma Libertadores. Pô, Coutinho, discute com o torcedor não faz isso não. Ah, mas ele me xingou. Ô, Darcy, cobra o seu time. Tem que cobrar o time, cara. Não pode entregar isso que está entregando em campo. Ah, mas a gente ganhou do Maricá, goleou o Maricá. Pô, legal, Maricá, maneiro. Joga qual divisão, Maricá? Não, né? Chega num jogo grande, a atuação que teve. 19 finalizações dos caras, uma nossa. E fora do alvo. O Rossi chegou no vestiário e falou assim, ô fulano, roupeiro, guarda minha camisa aí pro próximo jogo, que ela tá limpinha. Não sujei, não. Ah, mas tá suada. Ah, joga só uma aguinha ali, um sabãozinho. Não precisa caprichar na lavagem, porque tá limpa, cara. É ridículo isso. E a expulsão do Barros, dá vontade de falar pro Barros o que o Diniz falou na beira do campo. Ah, o Barros, não, né? Então, assim, desculpa, Coutinho, guarda a sua raiva, não para descontar no torcedor, que sofre há muitos anos. Desconta nos caras do teu time, cobre os caras como capitão que você é. Porra, parece que não tem cobrança no vestiário. Ninguém xinga o outro no vestiário, não. Não tem um dedo na cara, uma porradaria no estanca dentro do vestiário do VAR. Cara, tem que ter alguma coisa para mudar esse ambiente. O salário tá em dia, CT tá maneiro, uniforme novo da Nike, bonito pra cacete. O que mais que precisa, cara? Ah, precisa dar mais qualidade pro elenco. Ok, então estão chegando Inestrosa e Brenner. Vão resolver os nossos problemas, vai ficar rápido, vai ficar bom, o time legal. Gente, não vai mais passar vergonha nos clássicos? Você promete isso? Coutinho e companhia, vocês prometem isso pra gente? Porra. Pelo menos vocês vão se entregar um pouquinho mais em campo? Vão lutar? Ou vão deixar o Léo Jardim, coitado, se arrebentar todo o clássico? É só vocês dizerem o que vai acontecer. E aí, o torcedor faz o seu juízo de valor. Domingo tem Boa Vista, vai ser o time reserva, obviamente, porque dentro do planejamento, Mirassol na outra quinta-feira, dia 29, a estreia no Campeonato Brasileiro. Vai começar o nosso nervosismo ou começa a melhorar um pouquinho com o passar do tempo? Não, Fábio, é início de temporada, tem que dar tempo ao tempo. Legal. O torcedor do Flamengo não deu muito tempo ao tempo, não. Primeiro jogo dos titulares, só não foi sacode porque o Léo Jardim salvou o Vasco. É para pensar. É para pensar.
E esse ano a gente vai ter muito trabalho. Se continuar com essa atuação, com essa passividade nos clássicos, porque não adianta bater no pequenininho, chegar no grande e virar o pequenininho da história. É isso. Hoje, 11 da manhã, tem na conta a KTO, vou ter que aturar o Rei Kraus. A gente não ganha dos caras há 13 jogos. Eu vou falar o quê pro cara? Não, foi sorte. Tivemos mais sorte do que juízo, porque o Léo Jardim salvou o Vasco. Grande abraço e até mais tarde, às 11 horas, no nosso Na Conta KTO. E o Vasco aceitou a última proposta do Bournemouth e está vendendo o meio atacante Ryan. Operação de 35 milhões de euros fixos, ou 220 milhões de reais. Há a expectativa em São Januário de que esse dinheiro seja depositado à vista. Detalhe importante, o Vasco conseguiu morder 10% do valor da negociação que seria do Ryan para que a transferência acontecesse. Isso significa 70% da grana pro Vasco, ou 155 milhões de reais. O Ryan já foi liberado para embarcar para a Inglaterra, onde vai passar por exames médicos para assinar contrato de 5 temporadas. Ele terá direito a 3 milhões de euros de salário por temporada no futebol inglês. Jogador de 57 partidas, 20 gols e uma assistência no ano passado. Nesse ano jogou apenas uma vez com 2 gols marcados. O Vasco tentou de tudo para segurar o Ryan, entendendo que outras propostas melhores poderiam aparecer. O Ryan ficou encantado com o projeto do Bournemouth, que se tornou na Inglaterra um clube especialista em contratar jogadores muito jovens e revendê-los por preços astronômicos. Vale a lembrança de que o Bournemouth acaba de negociar um jogador com o Manchester City por cifras gigantes. Diante desse cenário, o Raya topou o acordo e não joga mais pelo Cruz Maltino. Ele, inclusive, foi liberado da partida contra o Flamengo na noite dessa quarta-feira. O Vasco promete usar parte dessa grana para tentar um grande reforço, alguém que chegue para mudar o patamar do Cruz Maltino. Gostaria que você, torcedor do Vasco, se pronunciasse. Venda boa, ruim? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Ryan, na mira de outro clube inglês. Antes de trazer essa bomba, só registrar que é possível que o Ryan não participe do clássico contra o Flamengo, marcado para essa quarta-feira pelo Campeonato Carioca. Ninguém tem a mínima ideia do motivo da ausência do Ryan. Há inclusive torcedores imaginando que essa ausência pode ter a ver com as tratativas que vêm desde a semana passada em relação ao Bournemouth. O time inglês ofereceu 28 milhões de euros fixos, mais 7 milhões de euros em bônus, totalizando 35 milhões de euros. O Vasco não queria aceitar essa oferta porque tem direito a apenas 60% dos direitos econômicos. E enquanto aguardava pela possibilidade de o Bournemouth melhorar a proposta, foi que surgiu o Newcastle, ainda sem oferta oficial. Time que é o 8º colocado no campeonato inglês e tem os brasileiros Bruno Guimarães e Joelinton, prometeu uma proposta oficial pelo Ryan nos próximos dias, jogador de 19 anos de idade que tem arrebentado com a camisa do Cruz Maltino e mais cedo ou mais tarde será convocado para a seleção brasileira. Vale a lembrança de que o Ryan também tem sido monitorado de perto por Bayern de Munique e Borussia Dortmund. Só para completar, contar também que as tratativas para a contratação de Cuiabano, lateral esquerdo, que pertence ao Nottingham Forest e era jogador do Botafogo até o ano passado, não avançaram. Isso porque o Nottingham Forest já disse que só topa negociá-lo em definitivo.